Tipos de mediunidade, tipos de médios e como atua em cada um. Lembrando, cada indivíduo é único, né? Então, você tem a sua personalidade, tá? Primeiro eu vou explicar o que é mediunidade. Mediunidade, a palavra já fala, intermédio. É o intermédio entre o médium, entre o espírito e a outra pessoa. O espírito precisa de uma pessoa para se comunicar, senão não há comunicação. Gente, perdoe, eu tô gravando no meu oratório, então eu tô segurando o celular, então não tô com os aparatos prontos. Bom, vamos lá. Primeiro, o tipo de médium mais comum, muitas pessoas não consideram médium. Tipo assim, a Umbanda, por exemplo, não considera médium. Eu sou umbandista, mas eu acho que independente de qualquer religião, acima de tudo você é um ser humano. Então você tem as suas ideias formadas. Não é a religião que vai formar a sua ideia. É você. Entendeu? Então, assim, é um médium sensitivo. Muitas pessoas desprezam um médium sensitivo. Eu, particularmente, acho um dos tipos de mediunidade mais bonitas que tem. Porque o médium sensitivo, ele sente a energia do local, ele sente a energia, sabe? Geralmente ele vai passar mal no lugar ruim. E de alguma forma ele sabe o que as pessoas estão pensando sobre ele. Ele só não sabe explicar direito. E diferente dos clarividentes, ele sente a presença do espírito, mas não vê o espírito. Mas geralmente esses tipos de médium, os espíritos vão falar, os espíritos guias vão falar para ele quem são e dar as características de quem são, o que torna, eu acho, até mais bonito. Por exemplo, eu não vejo, quando o meu Exu apareceu para mim, ele foi dando a descrição física dele na minha cabeça e assim eu vi ele. Eu acho que se torna mais bonito, fica muito parecido com uma leitura, certo? Esse é o médium sensitivo. Geralmente sente muito cheiro, uma coisa bacana. 2. O médium vidente. Tá? Eu sou uma médium vidente. Por que vidente? Vidente e clarividente é outra coisa. Médium vidente é aquele médium que, de alguma forma, ele sabe o que vai acontecer. Não é igual a Lorraine Warren lá. Não é igual ela, tá? É diferente. Você sente que vai acontecer e você chega a sentir até um medo, você fica mal, você fica... O médium vidente, ele sofre muito, porque ele sabe, geralmente, que as pessoas estão pensando e dificilmente ele vai errar. O que não é bom. As pessoas podem achar que é bom, mas não é bom, é ruim. Porque você vê, geralmente, o que tem no coração da outra pessoa e nem sempre o que tem no coração das pessoas é bom. Pode ter 500 pessoas numa sala, você vai na pessoa certa. E isso é muito ruim. Isso, às vezes, vem endurecer o nosso coração. E não é certo endurecer nossos corações. O outro tipo de médium, 3, é o clarividente. Clarividente é o médium que vê as coisas. Nenhum médium vê certinho, tá, gente? Isso é balela, isso é mentira. Você não vai ver certinho a descrição. O espírito não é tão evoluído, lembra, eles são espíritos. Ele não é tão evoluído e você vai ver por frações de segundos, o que vai parecer uma eternidade. E eu particularmente acho horrível, eu não gosto. Eu era clarividente e eu pedi para os meus orixás, para os meus guias, para os meus protetores, seja lá como você chama, já disse, independente de religião, você é um ser humano. E você tem sua opinião, então eu não quero ver, eu não gosto de ver. Nem sempre você vai ver o que quer. Não é tão bonitinho assim. Você assusta, você tem medo, nós somos seres humanos. Somos limitados, então, normal. Eu acho. Eu não gosto de ver.
Se as pessoas gostam, aí é com ela. Não gosta. Mas eles dão a descrição física pra mim e tudo bem. E cada guia se apresenta conforme você é. Os seus orixás, os seus guias se apresentam até você conforme você é, conforme a sua personalidade. Então pensa bem como você é. Outro tipo de médium, né? Acho que é quarto, né? Sei lá. O médium de cura. Esse é... Coitado. É aquele médium que tem o dom da cura, sabe? Numa palavra ele cura, num olhar ele cura. E ele sabe que na sua mão, no poder da sua mão, tem o poder da cura. Claro, a gente nunca orienta vocês não procurarem um médico. Você está com uma depressão, eu estou aqui para te ajudar. Mas procura um médico. E é aquele tipo de médium onde todo mundo vem depositar as cargas negativas em você, vai embora, e aí você fica com toda a carga negativa, porque você absorve. Embora você não queira, você faça isso de maneira inconsciente, você absorve, porque você nasceu para trabalhar com isso. Então nós sentimos muita dificuldade em lugares muito cheios. Hospital é horrível. Hospital é horrível. Você se sente mal, você nauseia, você tem dor de cabeça, a cabeça gira, lugar cheio, muita conversa. É horrível, porque você não atrai só pessoas, você atrai espíritos. E espíritos tem em qualquer lugar. E geralmente esses espíritos vêm procurar você para ser curado. Geralmente a pessoa, quando faz o desencarne, procura muito médium de cura para ele, para dar, sei lá, uma satisfação para ele. E nós não gostamos, mas ser médium é compromisso, não é privilégio, né? Não sei o quê. Quinto, acho, o médium de transporte. O médium de transporte, ele carrega o espírito e ele consegue sim transportar para outra pessoa. Por exemplo, eu tenho meus mentores. Eles trabalham na área de cura, já que sou uma médium de cura. Por isso que trabalho, os médios de cura têm que trabalhar com a mediunidade. Então, se eu pedir gentilmente aos meus mentores, aos meus guias, para ir até aquela pessoa, eles vão. Eles vão, e vão de maneira gentil, porque assim como eu tenho medo, eu passo isso a eles sabem que eu tenho essa visão. Eu não vou querer que outras pessoas tenham medo, que é normal, né? E, por fim, um médium de incorporação. Mas todo mundo incorpora ela? Não, nem todo mundo incorpora. Isso na igreja evangélica, há incorporação? Sim. Quando a pessoa falar, está recebendo o Espírito Santo, e eu não tenho dúvida, não estou falando que não é santo, tá? Todo Espírito é santo, mas pode ser seu guia. Pode ser seu guia, e você começa a falar em línguas estranhas, tem muito isso em igrejas pentecostais, principalmente. Aquilo é a visita do Espírito Santo, mas não significa que seja o Espírito Santo, sim, da Divina Trindade, mas não significa que ele não seja santo. Ele é santo, porque seu corpo é morada do Espírito Santo. Você tem que estar muito bem para receber. Embora eles falam que não é incorporação, aquilo é uma incorporação. Mesma coisa acontece nos terreiros. Eles incorporam os guias. E todo mundo incorpora? Não. Você não precisa ser um médium de incorporação para você trabalhar. Tem vários tipos de mediunidade. Eu, por exemplo, não gosto de incorporar. A incorporação no terreiro, geralmente, ela vai te levando a um grau evolutivo que você vai ficando inconsciente. Eu não gosto de nada que me deixe inconsciente. Isso sou eu. Então, eu seguro meus guias e não deixo ele vir. Porque, sim, o espírito é sujeito ao corpo. E o espírito vai te respeitar. Ele não vai entrar... Muita gente fala assim, não resiste. Então, é estupro espiritual. Outra coisa que vocês precisam saber sobre incorporação. O espírito não entra em você. Ele fica atrás de você,
te manipulando, como fosse uma marionete. Claro, ele não tá pensando que você é uma marionete. Isso é uma maneira mais fácil que eu achei de te explicar. Ele vai te manipulando, vai fazendo o gesto que ele gostaria de fazer. E é muito bonito. Só que você segurar esse espírito para não ir em você também, você precisa de muita doutrina. A mediunidade ela é uma coisa a ser estudada, você precisa de muito estudo, todos os livros, todos os tipos de livros. Conhecimento teológico é muito bom. Quando eu falo de conhecimento teológico, eu não me refiro ao conhecimento teológico de Deus, porque eu acho que ninguém nunca vai explicar Deus. Mas você tem, acho que por obrigação, de entender a Bíblia. E com isso fica tudo bem. Geralmente você vai ficar muito mais à vontade com a sua mediunidade. Falo por mim, na sua terceira idade não, na sua melhor idade, entre os 30 por aí, você consegue ser mais bem resolvida. É quando a sua cabeça está mais resolvida, pelo menos nas mulheres, pelo menos em mim. Fica mais resolvida e você para de lutar com aquilo, porque quando você vê que não dá mais para lutar, você aceita. E a aceitação, ela é muito importante para o grau evolutivo. Todos nós aqui, independente de espírito ou carne, estamos para evoluir. Nossas entidades nos usam para elas evoluir. E para nós aprendermos a evoluir com ela. Aprenda, eles não precisam de você. Você precisa deles. Então, ser médium é compromisso. Mas não significa que ninguém é melhor que ninguém. Tá bom? É só uma dica. Eu espero que tenha ficado esclarecido. Eu gosto muito de ser médium hoje em dia. Já fui muito tratada, feito louca, esquisita. E tá tudo bem. Geralmente o médium... Outra coisa, geralmente o médium de cura, eles têm por herança os curandeiros, que é ou neto ou filho de benzedeiras, curandeiras. Né? No meu caso, eu sou neta de curandeiras e por isso que me denomino bruxa, porque o conhecimento deles passaram a mim, através de mim, e eu resolvi fazer um bom uso disso. Faça bom uso da sua mediunidade e tudo percorrerá bem para você, tá bom? É só isso que eu tenho para falar hoje. Um beijo enorme no seu coração. Fica com Deus. Minha eterna gratidão. Tchau. Axé. Blessed be.